a lucidez, que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda um momento, meu Deus, de comunhão, de intimidade com o Senhor. Ó Pai, nós clamamos, ó Pai, a Ti e pedimos, ó Pai, a minha oração é: abre o entendimento dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Então, nesses 3 primeiros minutos, né, todo mundo em silêncio, vai fazendo passa o olho aí na apostila, tenta entender o que vai ser o nosso conteúdo, não tenha pressa para ler. Se você tiver dificuldade em algum, você que trouxe caneta, né, dá uma sublinhada, até o final dessa aula, você pode me perguntar e a gente vai te responder, mas eu preciso que você dê uma olhada. Hoje a gente não vai conseguir trabalhar o projetor, então vamos tentar junto aí fazer esse caminho. O tema é bastante desafiador, mas eu tenho certeza que nós somos pessoas inteligentes e vamos conseguir absorver e entender aquilo que será nos proposto nessa noite.
Vocês querem mais um tempinho? Ou mais um tempinho? Vou dar mais uns 2 minutinhos aí para continuar a leitura. Pessoal, vamos então iniciar. Acho que o grande desafio nessa noite é aula de número 6, a questão do mal. 5. Está na folha 5. Então deleta. No meu arquivo aqui eu coloquei 6, mas isso não mais. Vamos lá, gente. A questão do mal, grande desafio hoje, e eu li bastante, muito, pesquisei, porque o grande desafio é a gente alcançar a mente de todos vocês. Quando eu olho para essa turma, eu vejo jovens com mais idade, automaticamente mais conhecimento de Deus, mais maturidade, mais experiência na palavra, outros mais novos. E eu imagino que alguns termos teológicos que a gente tem acesso, às vezes para alguns seja mais difícil, porque não é só o termo teológico, é a construção de um pensamento. Porque quando nós falamos sobre religião ou religiosidade, nós precisamos entender que muitos pensamentos foram sendo construídos ao longo da história humana, e o nosso desafio, até mesmo para a nossa segurança de fé, é procurar entender. Por isso que a gente tem por isso que a Bíblia fala sobre culto racional, não é uma coisa aleatória, marcada pela emoção, não. O nosso grande desafio é entender as sagradas escrituras e compreender plenamente aquilo que Deus ele tem para nós. Porque o que a gente tem lá fora, no mundo? A gente tem conceitos distorcidos de Deus, não é verdade? As pessoas têm uma imagem distorcida do Senhor, e por isso nós estamos aqui, para tentar entender racionalmente, baseado numa inteligência santa, essas coisas. E a questão do mal é um grande desafio. Na apostila, acho que vocês perceberam lá no início, a primeira pergunta: se Deus é bom,
Eu acho que vocês já foram questionados, não sei. Se Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? Alguém já foi questionado com essa pergunta? Sim ou não? Quem já foi, levanta a mão. Sério? E as pessoas que questionaram vocês, foram da idade de vocês, mais velhos? Como é que foi? Conversa comigo aí. Quem quiser falar, levanta a mão e fala. Aí levanta a mão, eu faço assim, você vai e fala. Só para mim entender. Quem já foi questionado, quer falar como que foi o questionamento? Aqui, só te cortando. Lembrando, não é só para você, não é para todos. Eu estou sem máscara, a minha voz vai sair normalmente e vai ser potencializada com o microfone. Agora vocês falem mais alto. De preferência, mais devagar. Aí não vai conseguir entender. Foi há muito tempo atrás e não foi bem porque existia tanta maldade, mas me perguntou se, já que Deus é bom, por que existe tanta pessoa passando fome, já que Ele é tão poderoso, por que Ele não se dava de alimento, né, para essas pessoas que necessitavam. Então, isso é fundamental ainda. E nessa época eu procurei perguntar para o meu pastor como responder essa pessoa. Ele me orientou na época que eu falasse, olha, isso é algo que o ser humano pode fazer. Essa é a maldade que existe no ser humano. Deus não vai intervir em algo que o próprio homem que está ali do lado pode fazer. São tantas pessoas em volta de uma cidade, por exemplo, que passa fome, mas ninguém é capaz de ir ali e fazer. Então Deus coloca pessoas no coração dele para usar a mente dele, espalhar a bondade, o amor e a palavra do nome de Deus, mostrar o verdadeiro evangelho também, através do amor, se espalha. Bacana. Quem mais quer relatar a sua experiência? Eu deixo falar. Mais ninguém? Eu vou escolher aqui alguém. Egídio, gente. Esse aqui é o Egídio, viu, gente? Dá um oi para a turma aí. E eu fui com as delas, sabia se não tinha muito. E eu comentei no bar com as pessoas, eles falaram que de fato o homem mesmo, o homem mau, que é uma coisa corrupta, e por isso que ele o homem, em guerra, assim foi Deus que fez, foi Deus que fez essas coisas. E por isso que o homem que inventa o mal, não foi pecado. O pecado foi erro. João Vitor. Eu gosto de perguntar para o João. Dá um oi para o João aí para mim. Parece aquele grupo de... Ô, gente, dá um oi mais alegre aí. Vai lá, dá um oi para o João direitinho. Aí. Ô, João, por que existe tanto mal no mundo se Deus é bom? Você não sabe falar, não? Ô, gente, aquela menina ali, a Júlia, dá um oi para a Júlia aí também. Oi. Júlia, se Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? Não ouvi. Está com vergonha, está tremendo. A voz, olha só. Aqui, aquela menina ali de óculos, é a Carol. Dá um oi para ela aí para a gente. Carol, se existe, por que existe tanto mal no mundo se Deus é bom? Devagar e alto. Existe a maldade no mundo, porque a maldade não tem Você não tem medo? Sim. Não, a maldade existe porque eu acho que o homem é mau. O homem já é mau. Nós temos maldade no coração. Nós temos que levar. Então, eu acho que a maldade já tem desde sempre. Só que ela veio principalmente da
Para começarmos, eu quero começar, eu tenho vários caminhos para começar, só que hoje eu quero começar com a palavra. Gênesis capítulo de número 1, versículo 31. Antes de falar do mal, eu quero falar de Deus. Gênesis 1, 31. Depois da criação, a Bíblia diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito. Fala mais alto aí para mim escutar. Eis que era muito. Tudo que Deus fez então era muito. Se tudo. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, aquelas perguntas retóricas que eu não quero que vocês respondam, mas pensem. Se tudo que Deus fez, como está relatado aqui no livro de Gênesis, no início era bom, aonde que entra o mal? Abre lá, por favor, livro de Jó. Capítulo 34. Versículo de número 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me, longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer a injustiça. O que o versículo aqui está ensinando? Deus não pratica o pecado. Gênesis 1, 31, tudo que Deus fez é bom. Jó 34, 10, Deus não comete injustiça. Deus não pratica o pecado. Se tudo que Deus fez é bom, pergunta retórica, e Ele não pratica o pecado, de onde que surgiu o mal? Está vendo que é um paradoxo? Difícil de tentar chegar num ponto? E a ideia é essa. Eu quero falar do mal, mas antes de falar do mal, eu quero mostrar para vocês que Deus não tem nada a ver com o mal. Que Deus é perfeitamente bom. Lá no início do nosso curso, conceito de Deus. Deus me ajudem aí que eu tenho memória curta. Já começou a me ajudar. Um espírito pessoal, perfeitamente que em santo amor. Não podemos esquecer a palavra santo. Deus é separado, o santo é completamente separado do pecado. Que em santo amor, vocês são santos, porque vocês são separados do pecado. Vocês se santificam. Hoje vocês estão na igreja estudando. Ontem vocês, aqueles que estavam aqui, estavam participando da vigília, e quem não estava, estava em casa, fazendo o quê? Se santificando. Então o nosso Deus é um espírito pessoal perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta tudo. Não podemos esquecer de alguns conceitos para a gente não fazer confusão. Jó 34, 10. Deus não tem nada a ver com a perversidade. Gênesis 1, 31. Tudo que Deus criou foi bom. Olha só, eu não respondi para vocês ainda a questão da maldade, do mal, mas estou mostrando para vocês que Deus é bom. Aquela pergunta que vocês procuraram responder lá atrás, com as suas experiências, principalmente no ensino fundamental, deixa ela guardada, porque no final a gente vai responder. Abre lá agora em Isaías,
aliás, Abacuque. Pulei Abacuque 1,13, depois eu volto para Isaías. Abacuque, capítulo de número 1, versículo 13. Abacuque está no grupo dos profetas menores. São menores por causa da quantidade de capítulos. Abacuque, se eu não estiver enganado, está antes de Sofonias. Abacuque, capítulo de número 1, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus fala sobre o Senhor. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Só essa parte. Deus, Ele é puro de olhos, um espírito pessoal, perfeitamente santo. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é perfeito. O caminho do Senhor é santidade. Mas nós ainda temos uma pergunta que eu não dei a resposta para vocês ainda. Se Deus é tão bom assim, aonde que o mal entrou? Onde que o mal começou a existir? Abre lá, fala, meu amigo. 1,13. Agora vamos começar a falar sobre o mal em Isaías 45. Isaías 45, apenas o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu faço, olha a palavra. Aí agora que dá um nó na cabeça da gente, né? Gente, e agora? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. E aí? Quem criou o mal? Quem criou o mal? O que esse texto está falando? O que esse texto está falando, Luiz? Você está me respondendo com uma pergunta. O que esse texto está falando? Isso. Gente, e agora? Agora eu pergunto para vocês: Deus criou ou não criou o mal? E aí? Dá para dar uma dúvida? Sim ou não? Então vamos começar a esclarecer. Não sei se eu já cheguei a falar para vocês, principalmente para aqueles que no futuro vão fazer um curso teológico. Existe na teologia uma matéria chamada hermenêutica. Hermenêutica é a arte da interpretação bíblica. Então existe uma disciplina focada em entender o texto. Haja vista que nós hoje falamos o idioma português, acho que eu já falei sobre alguma coisa de idiomas com vocês aqui, que veio do latim, e o latim veio de outras línguas, e a Bíblia, o seu original, quando foi escrito, ela foi escrita no aramaico, depois no hebraico, ou o contrário, não lembro, e depois no grego. Então, nós passamos assim por várias línguas diferentes, e quando nós falamos sobre essa questão da tradução, existem muitas palavras com sentido bem difícil, bem complicado. Então nós temos aí, nesse ramo da hermenêutica, gente, pessoas que trabalham para entender a Bíblia nos seus mínimos detalhes. E existe uma regra na hermenêutica, uma regra básica, uma regra de ouro, que todo estudante de teologia, quando chega no primeiro dia, aprende. Gente, até para nós até para vocês que talvez não vão fazer um curso de teologia, quando você estiver lendo a Bíblia, jamais se esqueça, talvez vocês já até escutaram, texto fora do contexto é pretexto. Vocês já ouviram isso aí, né?
texto, quem é mais velho já ouviu, texto fora do contexto é pretexto para quê? Para heresia. O que é uma heresia? Um falso ensinamento. A base para você entender a Bíblia quando você estiver estudando é: não pegue um versículo isolado, sem antes entender o contexto que ele está inserido. Todo versículo está dentro de um contexto. Todo contexto está dentro de um capítulo. Todo capítulo está dentro de um livro. Todo livro está dentro de uma literatura. Por exemplo, livro de Isaías, nós costumamos dizer que faz parte do grupo dos profetas maiores. Isaías, me lembra aí, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, os profetas maiores. Então, preste bastante atenção, todo versículo está dentro de um contexto, normalmente naquele capítulo, que está dentro de um contexto do livro, que está dentro de um contexto de literatura. E aqui nós nos deparamos no capítulo 45 de Isaías com uma palavra de Deus, direcionada a um homem chamado Ciro, um homem que Deus havia levantado na terra, para até mesmo oprimir o povo de Deus. Olha que legal o contexto. Deus levantou um rei, Deus levantou um imperador, ele levantou um homem que não servia a ele para subjugar as nações ao teu entorno, ao teu redor. E dentro desse contexto, nós nos deparamos com o versículo de número 7, Deus dizendo: eu formo a luz e crio as trevas, crio a escuridão. E na Bíblia, é bom a gente entender também alguns significados. Trevas, na Bíblia, em vários versículos, ela está associada ao pecado. E Deus está falando: olha, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. E a grande questão que traz dúvida ao coração das pessoas é: que tipo de mal é esse? Sabe esse mal que está aqui em Isaías 45, versículo 7, não está falando do mal moral. Está falando do mal enquanto tragédia, enquanto calamidade, enquanto sofrimento. E quando nós pegamos o contexto desse capítulo aqui, nós estamos entendendo que a tragédia que veio sobre o povo de Israel, tragédia essa que já era anunciada por causa da desobediência. Sabe quando o povo de Deus foi exilado para a Babilônia? Quem já ouviu essa história? Quem já estudou sobre isso, levanta a mão. A grande maioria. Teve um momento na história do povo hebreu que eles foram subjugados, foram escravizados, foram levados para a Babilônia por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência, porque eles deram as costas para o Senhor. Esse momento para eles foi o quê? Uma tragédia. Esse momento foi um sofrimento. Imagina, eles olhando para a igreja deles, para o templo, ele sendo destruído. Imagina eles olhando para a cidade, que era os seus muros fortificados, sendo destruído. Imagina aquelas mulheres, aquelas crianças sendo levadas. Imagina as pessoas perdendo a condição de homens e mulheres livres e vivendo agora uma nova realidade enquanto escravo. O que é isso? Sofrimento. O que é isso? É mal. O que é isso? É calamidade. Mas quem mandou essa calamidade não foi o diabo, foi o Senhor. Quem mandou esse sofrimento não foi o diabo, ainda que o sofrimento ele tenha sido causado por uma escolha humana, ou melhor, ainda que o sofrimento ele tenha sido uma consequência de atos pecaminosos que gerações passadas cometeram contra o Senhor. Ainda que seja esse mal aqui de Isaías uma consequência, quem mandou foi Deus. Então, quando a gente começa a entender isso aqui, quando você pega o versículo de número 7,
Gente, Deus, Ele cria o mal. Que tipo de mal? O mal enquanto calamidade, enquanto tragédia, enquanto morte. E Deus cria, Deus decreta, Deus permite esse mal com objetivos específicos. Deus permite o mal para corrigir os seus filhos. Deus permite o mal para exortar. Deus permite o mal para mostrar que Ele é Deus. E em última instância, e a mais importante, Deus permite o mal para expressar o teu amor. Ponto. Eu quero começar aqui a gente pensar, e eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Quando alguém te perguntar como um Deus bom permite ou se cala ou se omite diante de uma realidade de mal no mundo, gente, nós precisamos entender que Deus, Ele é bom. Deus, Ele não peca. Deus, Ele não erra. Deus, Ele cria todas as coisas. Mas o mal moral, não. Vocês conseguiram entender a diferença de mal enquanto calamidade e mal moral? Conseguiram? Sim ou não? O mal enquanto calamidade é pecado? Mal enquanto calamidade é pecado? Sim ou não? O mal moral é pecado. O mal moral é uma desobediência a Deus. Só que eu quero deixar bem claro para vocês, existem alguns pontos na Bíblia que ela se cala. Existem alguns detalhes na Bíblia que não foram revelados para nós. Se não foram revelados para nós, não tem como nós falarmos. O que eu posso falar para vocês aqui é que Deus é bom, o diabo não presta. Ponto. O que eu posso falar para vocês aqui é que todas as coisas que Deus faz são boas e perfeitas. O que eu posso falar aqui é que Deus é infinitamente melhor do que tudo aquilo que nós pensamos que seja bom. Se existe na sua cabeça hoje, se existe no seu pensamento hoje, a plenitude daquilo que seja bom, Deus, Ele extrapola. Se você olha para o seu pai, por exemplo, e para a sua mãe, e imagina que eles sejam bons, a bondade que há no Senhor, ela é muito mais elevada. Não tem como a nossa mente entender. Deus, Ele é maravilhosamente bom. Perfeitamente bom. E isso a palavra de Deus, ela nos ensina. Só que, e eu vou falar sobre isso agora, a palavra de Deus não fala de uma maneira bem explícita, esclarecedora, como essa questão do mal começou a existir. O que nós temos? Vamos lá. Está lá, você não vai abrir não. Depois você lê na sua casa, Isaías 14 e Ezequiel, se eu não estiver enganado, 28. A Bíblia diz que o nosso Deus, em Gênesis capítulo de número 1, Ele criou os céus e a terra. Versículo 1, a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo, Ele se movia sobre a face das águas. A Bíblia nos ensina que Deus, Ele criou, eu acho que eu já falei isso aqui, mas a gente vai sempre voltar e sempre repetir. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da tua palavra. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Olha que interessante. Luz. Luz é o quê? Defina para mim a palavra luz. O que é luz? Boa, perfeito. Eu queria essa, está na visão. Ausência de escuridão. Luz é uma coisa palpável. Luz, mas a Bíblia fala que Deus criou a luz. Aí a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas pelo poder da tua palavra. E a Bíblia nos revela em Gênesis como foi a criação da terra. Os animais, a terra, até que Deus, Ele criou o homem.
E a Bíblia diz que Deus ele criou o homem de uma matéria pré-existente, o pó da terra. Só que interessante que Deus ele pega a terra, mistura com água, faz o bonequinho de lama, vem, imagina a situação, a cena, Deus ele vem, não sei de que maneira, e sopra naquele boneco o fôlego de vida, e o homem então passa a ser uma alma vivente. O homem então ele recebe do Senhor algo de Deus, e Deus ele faz uma aliança, Deus ele começa a se relacionar com esse homem, dá para ele autoridade sobre tudo aquilo que Deus havia criado nessa terra. Deus chega e fala para o homem: eu te dou autoridade para governar, para exercer domínio. Então o homem ele é plantado, literalmente falando. Deus ele planta um jardim do Éden, e quando nós falamos sobre paraíso na terra, era aquilo que Adão e Eva viviam. Então Deus ele permite que o homem viva no paraíso, estabelece com esse homem uma aliança, estabelece com esse homem um pacto. Fala para ele: olha, vocês vão comer de tudo que tem no jardim, menos da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus ele dá um alerta: se vocês transgredirem o meu mandamento, vocês irão pecar. Olha que interessante, o pecado na história do homem, ele começa no jardim do Éden. O pecado, o mal moral, quando o homem, por sua livre e espontânea vontade, decide comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Sabe, esse mal moral que eu estou falando aqui, ele entra em cena. É a única coisa que nós temos, gente, a única coisa clara na Bíblia que nós temos sobre o mal moral, o início de tudo, está lá em Gênesis capítulo de número 3. O homem, por sua livre e espontânea vontade, decide desobedecer a Deus. Aí a pergunta que eu falo para vocês: quem pecou? Quem cometeu o mal moral? O homem ou Deus? Gênesis 3, quem cometeu o pecado, o homem ou Deus? Quem tentou o homem a pecar, foi Deus ou foi a serpente? Foi Deus ou foi a serpente? E a serpente nós aprendemos que prefigura a pessoa do diabo. E qual que é o entendimento que nós, cristãos, nós temos acerca disso? Olha só, no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Alguém abre lá para mim, Gênesis 1:1. Aquele que abrir primeiro, lê para mim, levanta a mão e lê para mim não me perder aqui, pode falar, meu amigo, Abner. Olha que legal, no princípio Deus criou os céus e a terra. Abner, o que Deus criou primeiro? Se a gente parte do pressuposto que aquilo que está escrito aí foi cronologicamente falando dessa maneira, ou seja, primeiro Deus criou os céus e depois a terra, eu subentendo que o mundo espiritual foi criado primeiro. Até porque, quando nós olhamos para o homem no jardim do Éden, e nós olhamos para a tentação, nós vemos que o diabo vem até o homem, até a mulher, e começa na realidade até a mulher, e começa a tentar. E a tentação que o diabo faz na minha vida e na tua vida é a mesma. Sabe o que o diabo ele faz? Quero chamar a tua atenção para isso com relação à tentação. Vocês estão prestando atenção em mim, não estão? Sim ou não? Eu vou tirar o teu foco agora. O que é isso aqui? O que é isso aqui, gente? Máscara de proteção contra quê? Contra quê? Não é pegadinha não, esse negócio branco aqui. O que é isso aqui? Qualquer tipo de doença, né? Gente, que cor que é essa máscara? Branca. Quem que esqueceu essa máscara aqui? Oi?
Não entendi. Não, essa aqui não foi eu, não. Eu sou doido, mas nem é tanto. Gente, perceberam que nós estávamos falando de uma coisa e eu chamei a atenção de vocês para uma outra coisa? Eu trouxe o pensamento de vocês para essa máscara. Você sabe o que o diabo ele faz? Ele tira ou ele tenta tirar o nosso foco das coisas do Senhor para aquilo que é contrário à ordem de Deus. Quando Deus estabeleceu uma aliança com Adão e Eva e disse para eles assim: olha, vocês vão comer de tudo, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu creio que eles estavam levando uma vida boa, eles estavam desfrutando do melhor que Deus tinha, mas em um determinado momento Satanás veio, opa, aqui Luiz, presta atenção, está vendo aquela máscara ali, ó? Está vendo aquele fruto? Por que você não está comendo? Está vendo? Sabe quando vem aquele amiguinho da escola? É mais ou menos assim, você está aqui, olha para você ver a sua realidade. Você vem para a igreja, aliás, vamos começar na segunda-feira. Aí você vai 8 horas da noite, tem um encontro com a Marcela. Aí ora, palavra, oração. Aí você vem na quarta-feira, tem culto. Aí você vem no sábado à noite, tem culto. Domingo de manhã tem culto. Domingo à noite tem culto. O seu pai e a sua mãe falam na sua cabeça o tempo inteiro. Tem que ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Sim ou não? Tem um pai que fica falando na cabeça o tempo inteiro para ler a Bíblia. Quer ver? Levanta a mão para me ver aí. Ó, alguns levantando. Então, aí você vai. Aí você está lá em casa, aí seu pai escuta louvor, sua mãe escuta louvor, se preocupa com você. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus na tua vida. Só que você não fica preso numa cerca. Aí chega o momento que você vai para a escola. Aí você vai conhecer o filho, não sei se eu posso falar, o filho de um filisteu lá. Sério, filho de um filisteu abençoado, infeliz, que vai chegar no celular e vai te mostrar pornografia, vai te mostrar indecência, vai tentar te estimular a tomar uma bebida alcoólica, vai tentar colocar na sua cabeça que Deus não é bom. Sabe o que eles costumam fazer? Vai tentar falar para você que é careta ser crente, que esse negócio de ser crente não vale nada, tem que dar umas pegadas, dar umas beijadas. Não é isso que eles falam, gente? Ou eu estou atrasado, eu estou falando besteira aqui? O diabo faz isso. Nós estávamos falando aqui, eu chamei a atenção para vocês. O tentador, ele procura tirar o nosso foco do Senhor. E ele começa assim, porque o pecado, ele não começa quando nós olhamos. Aliás, o pecado não se inicia quando... o pecado, ele não é consumado quando a nossa atenção, ela é direcionada para ele. Mas o pecado começa a ser uma realidade na minha vida, quando o diabo me tenta, e eu deixo que aquela coisa que ele manda na minha cabeça entre no meu coração. Então, gente, Deus, ele é perfeitamente bom, mas não é Ele quem peca, não é Ele quem comete o mal moral, não é Ele que tenta o homem. Então a Bíblia deixa bem claro para a gente que o mal moral é resultado de uma escolha humana, ponto. E a Bíblia também fala que antes do homem ter sido criado, existiu o mal moral no mundo espiritual. A Bíblia diz que Satanás, antes conhecido como Lúcifer, um anjo de luz, em algum momento da história de vida dele, ele olhou para si, se achou o melhor, se achou
terra, mal moral, pecado. Antes do pecado no jardim do Éden, ele foi cometido lá no céu por Satanás. Agora, como que Deus permite tudo isso acontecer? Por que Deus quis? Como que todo esse mal, como que todo esse pecado foi gerado? A Bíblia não fala. Entenderam? Só que tem algumas coisas que é interessante a gente perceber. Sabe o que eu acho lindo em Deus? Eu não teve como projetar. Deus, Ele não criou robô. Deus, Ele criou pessoas autônomas, independentes, no sentido de ter raciocínio, ter inteligência. Sabe aquele momento que Deus estava juntando? Imagina Deus agachando, né? Pegando a terra, até porque não dá nem para imaginar isso, porque a Bíblia falou que Deus fez todas as coisas pelo poder da tua palavra. Imagina Deus sentado no seu alto sublime trono e está lá falando, agora faz o homem, começa a produzir. Aí o homem vai produzindo. Imagina Deus chegando e soprando nele. Quando Deus sopra, Deus ele compartilha, Deus ele comunica ao homem algumas coisas dele. E interessante que uma das coisas que Deus ele dá ao homem é a liberdade de escolha. Interessante que Deus ele não fez máquina, Deus ele fez seres inteligentes, com liberdade de escolha. Só que nós não podemos esquecer que nós temos a liberdade de escolha, mas a nossa liberdade de escolha, ela implica em nós responsabilidades. Cada uma das suas escolhas, ontem foi pregado sobre isso aí, quem estava aí, o pastor Jorge falando, as suas escolhas hoje vão definir quem você será amanhã. Interessante que Deus, ele não sabemos como, Deus sabia que nós pecaríamos, e mesmo assim, Ele permitiu que nós pecássemos. Não é meio louco isso? Deus sabia que você ia cair, mas mesmo assim Ele permitiu a sua queda. Mas não podemos esquecer, Isaías 45:7, o mal, enquanto calamidade, é Deus quem cria, é Deus quem permite, é Deus quem faz. O mal moral, Deus não tem nada com isso. O mal moral é o homem que pecou, é os demônios que decidiram pecar, mas o mal, enquanto calamidade, está no controle de Deus. Então, quando uma pessoa perguntar para vocês assim, se Deus é tão bom assim, por que Ele permite tanto mal no mundo? Olha um pensamento para vocês se questionarem agora. Gente, quem pecou? Deus ou o homem? O homem. Tem certeza? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se o homem pecou, Deus tinha a obrigação de perdoá-lo? Não. Aqui, seria injusto da parte de Deus, depois do pecado humano, se Ele destruísse? Não. Mas Ele perdoou. Está vendo? A gente fica querendo, eu estou falando para vocês pensarem, quando as pessoas, por que as pessoas fazem? Essas pessoas que falam isso, na maioria das vezes elas estão sendo usadas pelo cão, para tentar desvirtuar a tua mente. Se Deus é bom, por que tem tanta maldade no mundo? Se Deus é soberano e governa, por que está tanta gente sofrendo, passando fome e por aí vai? A fala dessas pessoas não é para tentar descredenciar o Senhor, não, é para tentar tirar você do foco que Deus estabeleceu para a tua vida. Gente, eu gosto de perguntar, eu gosto de responder perguntando, tá bom,
Aí eu vou lá atrás, tá bom. Tem tanta maldade no mundo, mas vem cá. Vamos voltar lá atrás então? Deus seria injusto se Ele não perdoasse? Aí você começa a botar a pessoa para pensar. Por que tem tanta maldade no mundo? Já falei isso aqui para vocês, por causa do pecado. Aquilo que Deus faz é bom. E o bom, na sua plenitude, para o homem era o jardim do Éden. O melhor lugar para nós estarmos. Mas, uma vez que o pecado entrou no relacionamento de Deus com o homem, lembra que eu falei para vocês que nós somos seres livres, nós temos a liberdade de escolha. Só que nós não podemos esquecer, todas as nossas escolhas, elas vão resultar em consequências. Por exemplo, quando nós chegamos, estava acontecendo um barulho aqui. Música secular, o pau quebrando. Normalmente eu subentendo todo lado de fora, que deve ter o quê? Uma bebidinha alcoólica, para ficar de boaça, igual eles falam, para ficar relax. Talvez, além da bebida, pode ter aí um cigarro, né? Ô gente, isso é normal, coisa, você tem que ser bem aceita e inserido. Aí dentro do cigarro, talvez uma droga, não sei. Talvez, como é que os meninos falam hoje de ficar, beijar, agasarar, como é que é? Como é que eles falam aí, quando paquera, como é que é hoje aí? Ficar, aí fica um aqui, fica outro ali, troca saliva aqui, e vai beijando, e aquela, escolhas. Gente, as nossas escolhas de hoje definirão o nosso futuro, que nós seremos amanhã. Enquanto eles estão lá, vocês estão aqui tentando entender a questão do mal. Tudo que nós fazemos, todas as escolhas que nós tomamos, elas vão resultar em algo. Quando eu cheguei, você estava ensinando para ti, dona Júlia, a aprender a tocar. A escolha que você fez em aprender a tocar a bateria vai resultar em um dia que você vai ensaiar e vai orar e vai buscar. Aí o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e quando você estiver ministrando ali, vai vir a glória dele na tua vida e através da tua vida. E nesse processo você vai estar sendo transformada. Você está vendo como é que é? Porque aí, gente, quando Deus ele faz a obra na nossa vida, Deus ele faz a obra de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus ele transforma a nossa vida para transformar o nosso redor. Por isso que as nossas escolhas elas são importantes, porque se eu escolho andar com o Senhor, sabe o que vai acontecer? Sua vida vai ser transformada pelo simples fato de caminhar com Ele. Agora, se eu escolho estar lá, no meio da bagunça, no meio da confusão, gente, a consequência que eu vou ter na minha vida é bagunça, é confusão, é desacerto. Então essa questão, olha, por que existe tanto mal no mundo? Porque Deus permitiu que fosse assim, porque através de tudo isso, nós teremos a oportunidade, na última instância, de entender que o amor do Senhor está acima de tudo, mesmo permitindo que o homem pecasse, Deus, Ele mesmo assim, continuou amando o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em última instância, o sofrimento que nós vivenciamos no mundo, ele servirá para demonstrar o amor que Deus ele tem por nós. Gente, Deus nos ama de tal maneira. Vamos tentar olhar da ótica do Senhor? O pouco que nós conhecemos de Deus. Deus criou o universo. Imagina, eu sou Deus e essa garrafa é o universo. Eu crio essa garrafa. Eu dou aí dentro desse universo eu crio o ser humano, eu compartilho com ele algumas coisas minhas, e eu permito a esse ser humano escolher o caminho que ele quer.
Só que ele, em determinado momento da caminhada, que eu sabia, eu enquanto Deus, que ele ia deslizar, que ele ia pecar, mesmo assim, ao invés de condená-lo, ao invés de destruí-lo, ao invés de dar as costas para ele, eu amo ele. É assim o amor de Deus. Mesmo que nós tenhamos pecado, ele nos amou. E interessante é que ele nos amou primeiro. Gente, sabe o que isso significa? Significa que Deus, ele não tem parte com o pecado. Deus, ele não peca. Deus, ele não pode ser tentado pelo pecado, mas o pecado é uma realidade na vida do homem a partir do momento que o Senhor nos permitiu termos a oportunidade de escolher o caminho que nós queremos seguir. Então eu comecei a falar aqui, ó, Deus criou o mal. Agora eu pergunto para vocês, vamos ver se vocês entenderam. Deus criou o mal? Boa pergunta, ótimo, fechou. Deus criou o mal moral? Deus criou o mal moral? Oh, glória! Aonde o mal moral começou a existir? Você poderia me perguntar assim, na terra ou no céu ou no mundo espiritual? O mal moral começou quando o diabo se rebelou contra Deus, no mundo espiritual ou no céu, como vocês preferirem, e na terra quando o homem transgrediu o mandamento do Senhor. E o mal enquanto calamidade, catástrofes, tragédias, destruição. Quem criou isso? Perfeito. Quando eu falo que Deus criou isso, eu estou indo ao encontro, né? Porque quando a gente fala ao encontro, é na mesma linha. Quando a gente fala de encontro, sendo contrário, né? Quando eu falo isso, eu estou indo ao encontro da linha teológica que defende, que fala que Deus, ele é criador de todas as coisas. Quer ver? Na minha época, quando eu era mais novo, o pessoal falava que o rock é de Satanás, que Satanás criou o rock. Pergunto para vocês, Satanás criou o rock? Sim ou não? Por que Satanás não criou o rock, Luiz? Perfeito, porque Satanás não é criador de nada. O único que criou todas as coisas é o Senhor. Só Ele. Quem criou todas as coisas é Deus. Qualquer outra pessoa que falar qualquer outra coisa diferente disso, está falando uma heresia, está falando uma besteira, está falando uma mentira. Então, nós já chegamos à conclusão que o mal moral, Deus, ele não tem parte com isso. Por que Deus não tem parte? Quer ver? Deixa eu ver quem que eu não perguntei aqui. Eu não gravei seu nome. Túlio. Por que Deus, ele não tem parte com o mal moral? Porque ele veio do homem. Não era isso que eu queria ouvir, não. Deixa eu ver. Lá atrás, como é que você chama? Clara? Cadê a gema? Clara. Por que Deus, ele não tem parte com o mal moral? Perfeito, essa Clara é da pentecostal, porque Deus, ele é perfeitamente santo. É isso mesmo, Clara. Deus, ele é perfeitamente santo. Se ele é santo, ele não tem parte com o mal. Você já viu quando não dá o pessoal fala compatibilidade de genes, né? É incompatível falar que Deus criou o mal moral, ou falar que Deus peca, ou falar que Deus, é a mesma coisa, Deus erra, gente, sim ou não? Não tem como Deus errar, por quê? Porque ele é perfeito. Não tem como Deus pecar, porque ele é luz. A Bíblia diz que
em Deus não existe trevas, não existe escuridão. Trevas significa pecado. Deus não tem pecado, Deus não tem parte com o pecado. Deus, ele não se agrada do pecado. Deus é bom, Deus é santo. O mal moral não é uma questão do Senhor. Mas, pastor, beleza. Onde que está Deus no meio disso tudo? Vamos tentar enxergar as coisas da ótica do Senhor. Vamos voltar lá atrás. Quem é soberano? Quem está no controle de tudo? Deus, ele perdeu o controle quando o homem pecou? Não. Deus, ele quis que o homem pecasse? Também não. Mas Deus permitiu que o pecado viesse sobre a vida do homem. Pergunta que eu faço para vocês: essa permissão do Senhor faz de Deus um ser ruim? Injusto? Só que as pessoas lá fora querem colocar na nossa cabecinha que Deus, ele é injusto. Querem colocar a culpa em Deus. Gente, vamos pensar, vamos raciocinar um pouquinho. Nós estamos no sistema de governo presidencialista. Capitalismo é o quê, gente? Me lembra aí, esqueci. Capitalismo é o quê? Como é que a gente define capitalismo? Alguma coisa econômica lá que rege as relações econômicas, né? Capitalismo. O que é o capitalismo? É a busca exacerbada, vamos colocar uma palavra mais simples, é a busca constante de lucro. E quando a gente tem uma busca constante de lucro, tem uma parte de pessoas que vai ganhar mais dinheiro e tem uma outra parte que vai ganhar menos dinheiro. Tem uma parte que vai trabalhar para outra ter e tem uma parte que vai desfrutar de tudo isso. Aí eu pergunto para você, será que isso é culpa de Deus? Quem está explorando? Quem está fazendo uma coisa? Quer ver? Eu vou tirar esse pensamento, vamos lá. Aí você vai ler aqueles telejornais, que eu não aconselho vocês ficarem vendo, é muito ruim, deixa a gente muito chateada, tanta notícia, tanta desgraça, eu detesto ficar vendo isso. Aí você vai lá ver um telejornal, a pessoa matou a outra. A culpa é de Deus? Mas as pessoas chegam e falam, onde estava Deus? Deus poderia ter guardado aquela pessoa? Sim ou não? Poderia, mas por algum motivo que nós desconhecemos, Deus permitiu que aquela pessoa experimentasse a morte. Mas isso não me dá direito de dizer que Deus, ele é injusto, nem muito menos que ele não ama, até porque nós não conhecemos aquela pessoa que morreu e não sabemos qual é o plano de Deus para a vida dela, e não sabemos como foi essa passagem dela da morte para a eternidade, se será com o Senhor ou não, e não sabemos qual era o propósito que Deus tinha para ela. Então a gente fica especulando, a gente não, o mundo, fica especulando numa série de situações para quê? Para tirar o foco que nós temos no Senhor. Deus é bom, ele permanece bom, ele sempre foi bom, e nunca, aqui tem coisa, por exemplo, não tem como, é improvável, é impossível que Deus deixe de ser santo. Deus jamais vai deixar de ser puro. Deus, ele jamais vai deixar de ser verdadeiro, ainda que nós não entendamos as coisas todas que ele faz, ainda que a gente não venha compreender o que Deus está fazendo da maneira como ele faz, nada disso tira dele o crédito de ser santo, de ser bom. Então o pecado, eu coloquei na apostila, o mal moral, deixa eu achar aqui, o mal, ele não é uma coisa, como uma pedra ou uma eletricidade. Você não pode ter um pote mau. Gente, o mal é algo que acontece. Já viu o ato de correr? Eu coloquei até o exemplo, você vai correr.
algo que acontece. O mal não tem uma existência própria, mas na verdade, o que é o mal? A ausência do bem. É isso que a Bíblia, é isso que nós temos da Bíblia. Está lá assim, tem um títulozinho assim, o que é o mal. Aí eu peguei lá Isaías 45, 7. Então, gente, o mal, se a gente pudesse definir aqui, ó, é a ausência do bem. Mal moral é a prática do pecado. Deus, ele cria o mal enquanto calamidade, enquanto catástrofe. Mas esse mal moral é uma realidade presente nas criaturas de Deus. Entendeu a diferença? O mal moral é uma realidade presente nas criaturas de Deus, nos anjos e nos homens. E todo mal, ou melhor, toda atitude humana, nossa, ela vai gerar consequências. Quer ver? Quem quer passar no Enem no ano que vem, levanta a mão. Tem duas, ó. Quem quer cursar uma universidade ou uma faculdade e espera passar no Enem nos próximos anos, levanta a mão. Olha que legal. Gente, se você não estudar, será que passa? As nossas escolhas, as nossas atitudes vão definir o nosso futuro. Assim é o mal. Tudo que a gente faz tem consequência. Se você não estudar, será que vai passar? Se você não se dedicar, passa? Provavelmente não. Será que você vai conseguir chutar tudo? Ou será que você vai chegar lá, não estudou, e falar assim, nossa, eu sou da Igreja Batista Manancial. Vai, Espírito Santo, revela para mim agora a resposta. Deus é santo? Deus é justo, né? Será que a justiça de Deus permite isso? Já viu aquele jeitinho brasileiro de colar na prova, na escola? Vocês não fazem isso não, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês não ficam colando lá na hora de fazer a prova, não, né? Ah, não, deixa eu me dar isso. Eu não tive tempo de estudar. Por que você não teve tempo? Ah, porque, sei lá, aí vai lá e tenta colar. Gente, Deus, vamos ser sinceros, Deus é santo? Deus tem alguma parte com a cola na escola? Se eu sou crente e colo, eu estou pecando? O que acontece quando eu colo na escola? Eu desagrado o coração de Deus. Só que pode ser que eu sofra consequências maiores. Já pensou? Você cola, o professor descobre? Você ia ficar com vergonha? Já pensou, o professor fala assim, você é crente, Luiz Henrique, você é crente lá da igreja. Eu já vi, Luiz, você me deu já pensou? Você chega lá todo bonitão, professor, toma aqui o Luiz, chega aqui, eu estou lá cantando na igreja, aí, que legal. Aí você está tentando evangelizar seu professor, e no belo dia da prova você vai lá e cola. Já pensou, Luiz? O professor fala assim, Luiz, você colou. Mas como que assim, você é crente colando? Já pensou que vergonha? Tudo que nós fazemos tem consequências, e o mal também. Então, o mal não é uma coisa, o mal é uma realidade no relacionamento do homem com Deus. Deus, ele não tem parte. Meu coração está ardendo aqui para falar para vocês. Eu não posso deixar de ler esse texto. Tiago, abre lá em Tiago, deixa eu achar aqui o versículo certo. Tiago 1:13. Deus não tem parte com o mal. Quem achar primeiro, levanta a mão que lê. Vamos lá, mais um que não seja o Abel. O Abel já contribuiu bastante, né? Tiago 1:13. Olha que legal, gente. Tiago 1:13. Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta.
Tem um texto, acho que é em Tiago também. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar em vossos deleitos e vontades. Você sabe o que acontece com a tentação? A tentação é algo humano, é uma coisa humana. Deus não tem fraqueza, gente. Como é que já pensou? Você já pensou se Deus pudesse ser tentado pelo mal? Tem como? Deus, além de não poder ser tentado pelo mal, não tenta ninguém. A tentação é uma coisa humana. A tentação, essa fraqueza é humana. Pastor, por que nós somos fracos assim? Vocês já pararam para pensar? Eu já falei aqui. Por que nós somos tentados a pecar o tempo inteiro? Lembra aí, eu já falei isso aqui. Por que mesmo tentando fazer as coisas certas, nós acabamos errando? Oi? Mas você falou que foi uma coisa que veio desde Adão. Mas eu fiquei com uma dúvida agora, eu vou te perguntar. A Bíblia, nós não lemos aqui que tudo que Deus faz é bom? Então quer dizer que Deus ele fez o homem com defeito? Vocês concordam com ele? Sim? Concorda? Perfeito. As duas estão certas. Eu quero só pontuar uma coisa. Gente, a tendência natural do ser humano, após, só um ajuste, para quando vocês forem explicar, a condição natural do ser humano após o pecado original. Qual foi o pecado original? Qual foi o pecado original? Qual foi o pecado original? Fala aí, gente. Não é do Lúcifer, não. O pecado original, vai lá. Qual a desobediência? E eu não perguntei isso hoje. Para mim, vocês já estavam vacinados. Sai maçã da mente do Vinícius. Aqui, maçã verde ou maçã gala? Gente, né, aquela Argentina é bonitinha, né? Será que essa maçã tem alguma coisa a ver com a Branca de Neve, que dá uma maçã e ela fica envenenada? Não, né? Gente, pecado original. A tendência natural do ser humano após o pecado original. E quando eu falo do pecado original, eu falo da desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden. A tendência natural do ser humano após esse pecado é transgredir. A tendência natural do homem, por quê? Porque o pecado, Adão e Eva são os primeiros representantes humanos. Então, quando eles pecaram, eles trouxeram para si a maldição do pecado, a condenação do pecado. Em Adão, todos estamos mortos. Adão e Eva são os nossos representantes legais. Então, quando nós nascemos, nós já herdamos essa culpa. Nós já herdamos essa condenação. Sabe aquele negócio de gene, como é que chama lá? Como é que é aquele... Me ajuda aí, gente. O gene humano, aquele... Oi?
Não, não é cromossomos, não, é aquele outro, só. DNA. Cromossomo. O Vinícius hoje está meio. Aqui, DNA. Quando nós nascemos, nós herdamos esse DNA de pecado, essa condição de culpa. Antes do pecado, gente, presta atenção. Antes do pecado, Adão e Eva eram moralmente puros. Antes do pecado, Adão e Eva não haviam experimentado o mal, eles eram puros, eles eram inocentes, eles eram santos, mas Deus permitiu nessa liberdade que eles experimentassem o mal. Aí depois, Hugo, do pecado, nós herdamos essa culpa, nós temos essa natureza pecaminosa em nós. Essa natureza, gente, ela só vai morrer depois que nós recebermos um corpo glorificado. O que acontece então? Jesus ele morreu na cruz, e quando Jesus ele morreu na cruz, ele se entregou por mim e por você. Ele pagou o preço do nosso pecado, a condenação. Então ele levou sobre si os nossos pecados. Quando nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, e aquela palavra, ela abre o nosso entendimento, e ela gera em nós uma fé, e nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós automaticamente recebemos o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele passa a habitar em nós. Começamos a fazer parte da família de Cristo, somos adotados, somos gerados, mas aquela natureza pecaminosa, ela continua residindo em nós. Só que depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos crentes regenerados, e passamos a receber a natureza regenerada. Por isso, que mesmo tendo a natureza regenerada, sabe aquela natureza adâmica, pecadora, ainda que ela esteja adormecida em mim, ela vai continuar presente. Então eu vou ter que vigiar. Antes de você levantou a mão, era para quê? A consequência do mal. Eu entendi. Só uma coisa que eu quero pontuar. O homem, ele decidiu pecar. O homem decidiu desobedecer. Só que ele não tinha noção da consequência do pecado. Mas assim, isso que você falou da consequência, ele foi muito. Olha para você ver, gente, a Bíblia é tremendo.
Se a gente pega um texto bíblico que eu vou pregar, você, a Ana, a Júlia, todo mundo, às vezes existem alguns pontos que o Senhor nos chama a atenção. Quando você pega lá, Deus falando para a mulher, a consequência do pecado, a partir de hoje tu vai ter dores de parto. Olha a consequência do pecado. O que eu posso entender disso? Olha como é que a Bíblia é tremenda. Olha só que legal. Quando Deus fala isso, eu subentendo, eu sou leitor hoje. Espera aí. A mulher já tinha tido filho antes. A partir de hoje você vai ter dores de parto. Ou seja, antes do pecado, ela já teve filhos. Não dá para entender isso? A partir de hoje você vai ter dores. E antes do pecado, quando ela teve filho, ela não teve dores. Estou só fugindo um pouquinho, que eu achei bem interessante o seu posicionamento. Espera, tem esse aqui primeiro. Vai lá, Thales. Olha o Thales, gente. Não. Vamos lá. Não era isso que você ia falar, não, né? Não, mas agora eu disse assim, quando Deus pronuncia uma sentença para a mulher e fala com ela assim, a partir de hoje, tu terás dores de parto, o que eu posso entender quando Deus fala assim, a partir de hoje? Eu posso entender que antes daquele momento, ela já teve filhos. Por que não? Raciocínio, lógico, não está explícito. Deus não falou em parte alguma da Bíblia que antes do pecado original, Adão e Eva tiveram filhos. Mas eu subentendo a partir do momento que Deus ele chega e fala assim, olha, a partir de hoje tu vai ter dores de parto. Deus falou que ela já teve filhos, mas Deus falou que a partir de hoje tu vai ter dores de parto. Eu subentendo que ela já tinha brincado. Mas eu queria perguntar, era assim, que Deus ele não criou o mal, né? Ele permitiu que a gente, ser humano, se afastasse de Deus. Permitiu que a gente, ser humano, se afastasse de Deus. Sim. Ele permitiu o mal, ele não criou o mal. Né? Não. Vamos lá. Que mal você está querendo saber? O mal moral, ele não criou, por exemplo, o mal moral, ele permitiu que a gente pecasse. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu coloquei lá. Isso aqui é o quê? Isso aqui existe? O mal moral. Aonde ele está? Então, você entendeu? Olha só, eu disse mais cedo, a Bíblia não explicita, não deixa claro tudo. O que a Bíblia fala para a gente? Que as calamidades, as tragédias, a fome, as guerras, os terremotos estão debaixo do controle absoluto de Deus. O mal moral, o que nós sabemos do mal moral é que um bicho, um anjo chamado Lúcifer, se revoltou contra Deus e fez aquela rebelião e eles pecaram. Depois que o homem foi criado, o Satanás veio na figura da serpente e induziu o homem a pecar. E o homem, então, ele pecou, ele deliberadamente, talvez não conhecendo as consequências reais do seu ato, ele foi lá e pecou. Só isso que a Bíblia fala. Isso que eu falei, Deus ele não criou robôs. Deus ele criou pessoas com capacidade de escolher. E essas escolhas, elas trazem consequências reais. Você escolheu estar aqui hoje, não foi?
A tua escolha vai causar uma consequência real na sua vida. Pastor, eu escolhi fazer um voto, não, eu escolhi fazer um propósito de leitura da Bíblia, semana que vem, 25 capítulos. Essa escolha vai gerar uma consequência. Então, Deus, ele não criou robô, porque se Deus quisesse criar robô e submeter os seus robôs às suas ordens, ele teria feito isso, mas ele quis diferente. Então, quando o nosso grande problema, Thales, é tentar alinhar a visão do mundo com a visão de Deus. Com robô, o relacionamento é superficial. E eu acho essa questão de relacionamento tão importante, porque quando eu olho para o sofrimento, eu vejo o amor de Deus nele. Porque Deus, ele não tinha obrigação de perdoar a raça humana. Olha o amor, olha que loucura. Pensa você, eu crio essa infeliz dessa garrafa, dou para ela inteligência, dou para ela uma condição boa, dou para ela uma água geladinha, deixo ela na temperatura legal dentro da geladeira, aí ela começa a olhar para a geladeira, vê carne, vê refrigerante, vê não sei o quê, e se acha melhor do que as outras coisas que estão na geladeira, e decide sair da geladeira e travar uma guerra contra mim. Pensa, eu sou Deus. Eu poderia destruir essa garrafa e construir ou criar outras melhores. Mas eu vou e decido, no caso do homem, amar, mesmo sabendo que o homem iria pecar. Eu estou tentando decifrar a mente de Deus, coisa que é impossível. Mesmo sabendo que o homem iria pecar, eu vou lá e continuo amando ele. Porque o ponto final de entender essa questão do mal é compreender que no final de tudo, o mal manifesta o mal enquanto calamidade, tragédia e sofrimento, manifesta o amor de Deus. Olha que legal, olha, Deus estabelece o sacrifício de sangue, para que através do sacrifício de sangue, o homem seja aceito novamente diante da presença dele. Deus poderia mandar quem? Um anjo. Deus poderia mandar um cavalo. Deus poderia mandar um boi, uma vaca. Mas o que Deus faz? O próprio Deus, gente, isso é muito forte. O próprio Deus, ele se esvazia da sua glória, ele se esvazia do seu poder, ele se esvazia do seu estado original de Deus e de Senhor e se transforma em uma garrafa e fica semelhante aos seres humanos. E alguém falou aqui hoje, olha, e sem pecado algum, ele se entrega. Essa é a maior expressão de amor. Se vocês querem andar com o Senhor, aprendam sobre o amor ágape, o amor sacrificial. O maior exemplo de amor está na pessoa de Cristo. Ele se entregou. O ministério que vocês, o serviço que vocês vão prestar aqui na igreja, na casa de vocês, na escola e no trabalho, precisa ser o amor sacrificial, esse amor ágape, de entrega, de desejo. Você sabe que o amor e o perdão, eles não são sentimentos, eles são atitudes. Tudo que vocês forem fazer, façam como Deus faz, com amor, com entrega. Chegou aqui, vai preparar a sala, igual os meninos estavam chegando cedo, pega essa cadeira com amor, prepara com amor, faz passa a flanelinha com amor, recebe lá fora os seus colegas com amor. Chegou lá em casa, chegou na sua casa, o pai e a mãe pediu para lavar vazia, lava com amor, não reclama não. Chegou na rua, alguém pediu para fazer alguma coisa, faça com amor, porque o amor é a essência
do caráter de Deus. E se eu sou servo e discípulo do Senhor, preciso caminhar em amor. Você sabe como que vocês vão ganhar os jovens e trazer eles para a igreja? É em amor. Que tipo de amor, pastor? O amor de Cristo, amor sacrificial. Quando a pessoa vê a essência do amor na sua vida, acabou. Então, façamos como o Senhor. Deixa eu ver que eu estou sem o coisa, eu fico perdido aqui, para não perder nos assuntos. O tempo já está acabando, porque Deus nos escolheu a escolha, já falei sobre isso, também já falei sobre isso. Conclusão, lá no finalzinho da folha, eu vou ler e vocês vão acompanhar comigo. Não possuímos os pormenores de como o mal moral foi gerado no mundo angelical e depois alcançou a esfera humana. Podemos afirmar que o caráter de Deus é plenamente santo. E nele não existe mal algum. O mal moral se configura como uma possibilidade, e eu quero chamar a tua atenção para isso. O mal moral se configura como uma possibilidade real de escolha em nossas vidas. Escolhas essas que sinalizam atitudes de desobediência aos princípios estabelecidos pelo Senhor. Ou seja, gente, escolha não pecar. Amém? Mas saiba que em algum momento da sua vida você vai pecar. O que é o pecado? É o erro, vai errar. Só que o que não pode acontecer, porque existe uma diferença entre a pessoa que vive a prática do pecado e a pessoa que em algum momento ela erra. Porque a pessoa que vive a prática do pecado, Thales, ela levanta e comete algo que é pecado. E ela sabe, Júlia, que é pecado e continua pecando. Ela sabe, por exemplo, que a mentira é pecado, e ela continua praticando a mentira. Agora, o pecador que não tem essa prática, que eu chamo ele de pecador arrependido, é aquela pessoa que no momento ali vacila. Aí ela percebe que vacilou. Aí ela se arrepende e pede perdão a Deus. Então, que vocês busquem escolher sempre o caminho certo, jamais o pecado. Mal moral, afasta ele da sua vida. Essa realidade aqui, até porque hoje o seu DNA é um DNA marcado pela presença de Deus, marcado pelo caráter do Senhor. Quem aqui já aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador? Levanta a mão para me ver. Todo mundo aqui então tem o Espírito Santo. Ele já habita em você. Então o seu DNA já foi transformado. Se o teu DNA já foi transformado, acabou, você é mais do que vencedor. Sério, a vitória na sua vida é uma questão de tempo. Como assim, pastor? Me explica. Vamos filosofar um pouco. Você já é vencedor. Deus já decretou a vitória na tua vida. Só que você ainda não está vivendo ela em algumas coisas, porque o seu tempo ainda não chegou. Mas você já é vencedor, porque o Espírito Santo já está em você. A partir do momento que ele está em você, a boa obra já começou a acontecer. Sabe esse DNA? Me dá uma evidência, para me fechar aqui, gente. Me dá uma evidência que eu tenho o DNA do Senhor. Quem aqui lê a Bíblia? Sabe por que você lê a Bíblia? Não é porque te obrigam, não. É porque o Espírito Santo grita dentro de você esse anseio e essa necessidade de buscar o Senhor. Quem aqui que ora? Levanta a mão. Que ora em casa, que ora na igreja. Você sabe por que você ora? Porque existe o Espírito Santo dentro de você que grita essa necessidade e essa vontade e esse desejo de buscar Deus. O seu DNA é do Senhor. Está vendo? É sério. Sabe por que você veio aqui hoje na igreja? Por que você veio ontem? Por que você vai vir amanhã? Porque o Espírito Santo que está dentro de você grita. Sabe? Isso não tem como explicar. Então, gente, nosso DNA é do Senhor.
Escolhamos sempre o bem. Quer ver? Para me fechar. João, por que eu tenho que escolher o bem? Boa. Carol, por que eu tenho que escolher o bom, o bem? Queria um agora. Lá, a Clara, por que nós temos que escolher o bem? Nossa, você tá doido, perfeito. Pentecostal, essa daí. Você tá. Thales, por que nós temos que escolher o bem? Ana Luísa, por que nós temos que escolher o bem? Esther. Eu só queria escutar tudo que vocês falaram está certo. Eu só queria que alguém falasse assim, porque Deus é santo, que Deus é bom. Mas tá bom, fecha os seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Antes de orar, gente, alguma dúvida? Antes o quê? Uhum. Perfeito, perfeito, perfeito. Já falei sobre isso, não sei aqui. Mas quando Deus chega e fala para a serpente, olha, a partir de hoje tu rastejarás. Uma vez eu li uma Bíblia de estudo falando sobre isso. Isso é um forte indício de que a serpente não rastejava, que ela andava ereta. Não, Deus fala com ela, a partir de hoje tu vai rastejar. Significa o que, Thales? Que ela não rastejava. Se ela não rastejava, devia ter o quê? Asa. Entendeu? Já que a gente conhece a forma física dela, então deve ser que ela tinha pés, né? Entendeu? Que legal. A Bíblia nos dá, assim, se a gente parte desse pressuposto, mas assim, posso falar? Olha que legal, tá vendo? A gente vai ampliando, e essa questão dessa visão de mais uma linha é bem interessante. Tá vendo como é que a gente vai conversando da Bíblia? E a nossa mente vai se abrindo. E já perceberam, e quando a gente fala dessas questões da palavra, como que a nossa mente está focada nisso, e a gente acaba esquecendo das outras coisas? Lembra que eu fiz apontei para a máscara ali e a gente acabou saindo do raciocínio? Aí a gente vai e volta. Está vendo como é que é bom esse negócio?
a gente vai. Imagine vocês fazendo isso o tempo inteiro. As próximas reuniões suas, só vocês. Ô, gente, vamos falar sobre Gênesis, vamos estudar Gênesis 3, vamos dissecar aqui, ó, as dores, as consequências do pecado, as linhas, as interpretações. Vamos entender isso melhor? Isso que Deus tem para nós. Por isso que a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Antes da oração, mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, algum posicionamento? Não? Amém. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós falamos hoje sobre essa questão do mal e procuramos enfatizar, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é santo, que em Ti, Papai, não há mal algum. Esse mal moral, esse pecado, o Senhor não tenta ninguém e o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Falamos também, Senhor, sobre esse mal enquanto tragédia, enquanto calamidade, e entendendo, Pai, que o Senhor é criador deste mal. Não podemos e não conseguimos, Senhor, compreender na Tua plenitude como esse mal iniciou lá no coração de Satanás. Mas procuramos, ó Pai, nessa noite, mostrar um caminho mais simples possível para que seus filhos pudessem entender que Deus é bom e não tem parte com o mal. Ó Deus, eu te peço, Senhor, nessa noite, que cada um dos teus que aqui estão conosco, que eles possam, Senhor, lutar constantemente contra o pecado. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que nenhuma influência mundana, secular, maligna, diabólica venha tirar os teus filhos do caminho do Senhor, que todo desvio de conduta, que tudo aquilo que o diabo vem tentar colocar como foco e tirar o foco do Senhor, que o Senhor possa repreender esse mal, essa ação na vida deles, em nome de Jesus. Aí, gente, eu estou finalizando, 9h30, aí nos próximos encontros a gente vai voltar a alguns assuntos que nós falamos, sobre essa questão da regeneração, do novo nascimento. Dá uma lida nessa apostila sobre o mal, para a gente ficar bem inteirado, para não sermos confundidos e nem enganados lá fora. Porque pode ser que amanhã ou depois venha alguém e fale para você assim, se Deus é bom, por que Ele está permitindo tudo isso? Para tentar tirar o teu foco do seu relacionamento com Deus. Gente, Deus é bom e o mais importante, Ele não perdeu o controle do mundo. Beleza? Deus abençoe a todos aí, ajudem as meninas aí a subir com